onde há fartura de alegria. Louvado seja Deus. Nesta noite eu faço como o cooperador Francisco. Se eu saísse daqui nesta noite, eu já saía feliz, agradecendo a Deus por tudo que eu já aprendi do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. A igreja abre a Bíblia no livro de Gênesis. Vamos meditar aqui em alguns versículos na palavra de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 5. Vamos fazer a leitura como de costume. Eu li um versículo e a igreja leu outro. Nós vamos ler até o versículo de número 8, do versículo 5 ao 8. E diz assim o versículo 5: Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, pois isso o aborrecia ainda mais. E eis que estava atado com molhos no meio do campo, e eis que um demônio se levantava e também ficava em pé, e eis que os nossos molhos se rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Três versículos nesta noite para nós meditarmos na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Sabemos que Deus ele é fiel. Nosso irmão Tiago, ele me fez esse convite ontem, mandou algo para mim. Nós moramos ali pertinho de casa, mas ele enviou algo para mim e eu já ouvi já bem tarde já esse algo. E ali eu até respondi assim para ele, porque eu acho muito difícil sempre, quando eu recebo um convite, viu, irmão Tiago, para estar trazendo uma palavra na casa do Senhor, porque sabemos que tem muitas pessoas aqui capacitadas, pessoas que têm mais entendimento, conhecimento e sabedoria do que eu, mas eu tenho conversado com o Senhor Jesus e eu tenho falado assim: Senhor, enquanto eu estiver na terra, eu quero somente obedecer, quero somente que o Senhor me dê saúde para mim me servir. Lembro muito bem um dia quando o presbítero Geraldo falou que pediu para o Senhor que enquanto estivesse na terra, o Senhor dá saúde para ele. E eu disse: tá bom, irmão Tiago, vou estar lá em nome de Jesus Cristo. Hoje era até para mim ir para Catolé e não foi possível estar ali com as irmãs no culto da CIB Catolé, porque Deus tinha já o propósito de eu estar aqui. Louvado seja Deus. E nesta noite, aleluia, eu sei que Deus tem algo para os nossos corações nesta noite. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui diante de uma palavra bem conhecida, bem pregada e falada e comentada em culto de jovens. Eu sei que toda a igreja já ouviu alguém pregar esta palavra. Louvado seja Deus. A respeito do jovem José. Louvado seja Deus. Aleluia. Um jovem que talvez muitos queriam ter a vida de José e queria ser José. Quando se fala dos personagens da Bíblia, sempre alguém quer ser aquelas pessoas, mas não quer passar o processo que eles passaram. Louvado seja Deus. José, um jovem que sonhou. Louvado seja Deus. José ele teve um sonho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E um dia ele chegou para os seus irmãos. E ali ele começou a contar o seu sonho para os seus irmãos. Louvado seja Deus. Um sonho que Deus deu a José. Um sonho que tinha um propósito. Louvado seja Deus.
tinha um propósito na sua vida. Aleluia. E ali, quando ele contou o seu sonho para os seus irmãos tiveram a revelação do sonho de José. Aleluia. Eles ali entenderam o sonho de José. Quem sabe eles olhavam a vida de José e viam no diabo que José era diferente. Louvado seja Deus. A pessoa, quando ela é escolhida, Francisco, quando Deus escolhe a pessoa, aleluia, ele é diferente. Aleluia. Ele vai crescendo na casa do Senhor, mas ele é diferente. As pessoas olham para ele e veem que ele é uma pessoa diferente. Aleluia. E ali os seus irmãos ainda aumentaram mais a raiva que havia de José. Aleluia. E José é um jovem obediente. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu comecei a meditar nessa palavra hoje, pela manhã, antes de vir para a escola dominical. Aleluia. Quando o irmão Tiago me lançou o convite, eu disse assim: Jesus, eu não sou nada. Me veio imediatamente uma vigília que nós fomos ali em Cajazeirinha. Louvado seja Deus, a qual Deus usou ali um vaso trementemente para falar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E desde aquele dia o Senhor, o Espírito Santo, traz à minha memória aquelas palavras. Aleluia. Ele pediu para mim me levantar, e quando eu me levantei, Deus tomou a boca daquele homem, aleluia, e falava assim para mim, presbítero geral. Quando a gente foi no caminho daqui para lá, o pastor Francisco disse: mandou-lhe em Manaus, o pregador que era para ir, um dos pregadores não vai estar lá. Eu vou chegar lá e eu vou falar para o pastor que uma das irmãs vai pregar no lugar do pastor Charles. Eu disse: eu não. A irmã Nava disse: eu também não. E quando aquele homem assumiu aquele microfone, ele mandou eu ficar de pé. E ele disse assim: olha, Deus te deu a palavra, louvado seja Deus. Você não era para estar ministrando nesta noite. Deus deu a palavra para você estar pregando aqui. E eu comecei a tremer, porque Deus me deu mesmo. Quando o pastor Francisco me falou, imediatamente o Espírito Santo me deu a palavra. E meu coração fazia pum, pum, pum. E ali eu comecei a chorar e disse: Pai, me perdoa. E ele disse: quantas vezes eu tenho usado teus lábios, mulher, para falar com pessoas necessitadas, pessoas que precisam te ouvir, e você muitas vezes tem se calado e não quer falar a minha palavra. Aleluia. E eu disse: Pai, de hoje por diante eu irei falar a tua palavra. Louvado seja Deus. Não é fácil, irmão Tiago. Quantas vezes você tem se calado? Quantas vezes o Senhor tem falado, fala, e tu tem dito não, não quero falar. Mas o Senhor te escolheu para uma grande obra. Muitos olham e não vê nada, mas tu és escolhido para uma grande obra. Aleluia. E o sonho de José não era um sonho qualquer. O sonho de José era um sonho com propósito. Aleluia. O sonho de revelação. Quando ele teve aquele sonho, louvado seja Deus. E os dias foram passando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E um dia, aleluia, os seus irmãos ali combinaram: vamos matá-lo. Mas Deus, ele tinha um propósito na vida de José. Aleluia. José não podia morrer. Aleluia. E ali eles jogaram José em uma cisterna. Mas José na cisterna, Deus era com José. Aleluia. Irmão, o que importa na vida
ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Louvado seja Deus. José foi tirado de uma cisterna e foi levado para o Egito. Louvado seja Deus. Podemos observarmos aqui, irmão, essa trajetória de José não foi fácil. Era uma trajetória difícil. Era um processo difícil da vida de José. Mas Deus era com José. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui a palavra de Deus no capítulo de número 39, que José ele chega o ponto certo, o lugar certo. José chega na casa de Potifar. Louvado seja Deus. Aonde ali começa tudo se realizar na vida de José. Aleluia. José, onde ele colocava a mão, era abençoada, era próximo, porque o crente fiel a Deus, aonde ele chega, aonde ele passa, como ele faz a diferença, e Deus é com ele, e as bênçãos do Senhor é com ele. Aleluia. Ele obedece ao Senhor e o Senhor o abençoa. Louvado seja Deus. E ele estando lá ali, louvado seja o nome do Senhor, era um jovem obediente, trabalhando naquela casa, e ali ele era dono, era confiado tudo ali naquela casa a José. Louvado seja Deus. Mas em todo o processo, aleluia, o crente, quando ele está em processo, tem os levantes da vida dele, vem as acusações, vem as dificuldades, aleluia, vem irmão de frente, bate de frente, para poder nós sermos aprovados, aleluia. Muitos dizem assim: eu quero ser como o jovem José. Você tem capacidade de enfrentar o que José enfrentou? Aleluia. Irmão, o que José fez, irmão, é difícil para a vida de um homem fazer o que José fez. Aleluia. E ali aquela mulher, louvado seja Deus, começou de olho em José, um jovem bonito, um jovem que é muito de uma formosura perfeita. E ali aquela mulher começou a cobiçar o jovem José. Louvado seja Deus. E dá uma proposta para ele. Aleluia. Mas eu acho linda a resposta que José deu para ela. Louvado seja o nome do Senhor. José era um jovem temente, obediente a Deus. E ele disse que não poderia fazer mal ao seu Senhor, o seu Deus. Aleluia. Ali aquela mulher vendo que José era fiel, aleluia. Louvado seja Deus. Não se cedeu ao pecado, mas permaneceu fiel em posição de um jovem de Deus. Aleluia. O jovem que serve ao Senhor, ele obedece na igreja, ele obedece em casa, ele obedece na escola, na faculdade, no seu trabalho, porque ele tem o temor de Deus. O que faz, irmão, o crente obedecer é o temor de Deus no seu coração. Aleluia. José ele tinha. José era temente a Deus. Aleluia. José ele não desobedecia ao Senhor, não, porque ele tinha o temor de Deus. E Deus era com José em todos os momentos da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E um dia José estava ali. Louvado seja Deus. Quando a mulher acusou José, José foi jogado em uma prisão. Aleluia. Não sabia eles que Deus era com José. Aleluia. Na cisterna, Deus estava com José. No campo, Deus estava com José. Na prisão, Deus estava com José. Aleluia. Louvado seja Deus. E ali José preso, até mesmo esquecido por muitos. Talvez ninguém lembrava mais nem de José. Aleluia. Os seus irmãos mesmo achavam que não ia mais ver ele. O seu pai já tinha chorado tanto tempo, guardado a sua lembrança, e achava que não viria mais o seu filho. Louvado seja Deus. Mas um dia ali na prisão foi jogado também 2 homens, o copeiro e o padeiro. Louvado seja Deus.
também foi jogado naquela prisão. E quando aqueles homens chegaram ali, aqueles homens eles tiveram um sonho. E quando aqueles homens sonharam, ficaram tristes, cabisbaixos, preocupados, porque não sabiam o que significava aquele sonho na sua vida. Mas José, imediatamente, ali interpretou o sonho daqueles moços. E do jeito que ele falou, o aconteceu. Mas José lhe disse assim: lembra de mim. Quando estiver lá na casa de Faraó, lembra de mim. Mas eles não lembraram. Mas aconteceu do jeito que José interpretou. E um dia o Faraó também sonhou. E aquele sonho começou a incomodar. Aquele sonho tirou a paz daquele homem. Ele ficou preocupado, trouxe preocupação na vida dele. E ali começaram a trazer pessoas sábias, pessoas adivinhas, para interpretar o sonho, mas nada acontecia. Aí o Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso que estava com José, trouxe a memória daquele homem, que lá na prisão tinha um moço, José, estava lá, aquele que tinha revelações, interpretações de sonho, e disse: eu sei de um homem, louvado seja Deus. E imediatamente ali foram buscar José. Aleluia. Eu quero dizer para a igreja que eu estou correndo, o tempo já não está mais. E ali foram buscar José. Aleluia. E quando José chegou, louvado seja Deus, José ele tinha toda a interpretação daquele sonho. Louvado seja Deus. Aleluia. E quando José interpretou aquele sonho, eu vou socorrer aqui um pouquinho. Louvado seja Deus. Que a igreja pode meditar, depois se quiser meditar, 41 de Gênesis, louvado seja Deus. O versículo de número 38 até o 42 vai falar, louvado seja Deus, que José ali foi, louvado seja o nome do Senhor, honrado. Chegou o tempo, o processo passou na vida de José, e ali José foi honrado para a glória de Deus, aleluia. O jovem prisioneiro passou a ser governador, aleluia. E ali foi dada a ordem, louvado seja Deus. Aquela região toda tinha José como governador, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O tempo já não me permite mais, e eu já quero aqui estar agradecendo a minha oportunidade, mas eu quero dizer para os jovens nesta noite, aleluia, que o mesmo Deus que José servia é o Deus que você serve, aleluia. Se você tem promessa, passe, entre pelo processo, passe o processo que Deus permite você passar, porque um dia, quando esse processo acabar, você vai ser honrado, aleluia. Agora eu quero dizer para você, se você não passar o processo na direção de Deus, sem murmurar, você precisa de passar o processo em obediência. Não murmure, sirva o Senhor com alegria, apresente a Ele com louvor, com gratidão, porque Deus tem algo para realizar na tua vida, aleluia. Louvado seja Deus. Você foi chamado,
vida. História maravilhosa. Deus tem um chamado na tua vida. Aleluia. E quantas vezes você tem dito assim: Senhor, eu não aguento mais passar por esse processo. Eu já não aguento mais. E quantas vezes tem entrado em murmuração e tem desagradado a Deus. Sabe o que acontece? Aleluia. Você mesmo tem sido o atrasador para o processo se cumprir na tua vida. Aleluia. Mas se você permanecer na promessa, na posição que Deus te fez a promessa que vai fazer na tua vida, Deus vai honrar no tempo certo. A honra é para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem honra é o Senhor, irmão Tayane. O Senhor, Ele te conhece. O Senhor, Ele sabe o teu coração. Muitos não têm contemplado, mas o Senhor tem visto. Aleluia. E Deus te fez uma promessa. E a promessa está de pé. Aleluia. Deus é fiel para cumprir na tua vida o que te prometeu. Mas fica na posição, filha. Espera o tempo de Deus. O processo de José não foi fácil, não. José, ele foi caluniado. Ele foi vendido. José, ele foi, irmão. Muitas pessoas que caluniaram José, a mulher dele, inventou uma grande mentira de José. Mas José, ele foi mais do que vencedor. Deus, ele te conhece. Aleluia. Muitas vezes você não é entendido, as pessoas não entendem, mas o Senhor entende a tua vida. O Senhor conhece o teu processo. E tem sido muitas vezes doloroso, tem sido difícil, mas para José não foi fácil, não. Mas ele venceu. E assim vai ser na tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E nesta noite eu quero agradecer essa oportunidade. Mas nesta noite eu quero falar algo. Louvado seja o nome do Senhor. Desde que eu entrei por essa porta, Deus colocou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar para o nosso irmão Nego Chico. Louvado seja Deus. Irmão Nego Chico, você está aí atrás. Não está me ouvindo? Louvado seja Deus. Deus diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Que Ele é o Deus que começou a obra e é hábito para terminar a obra na tua vida. O processo